Olá, boa noite. Eu sou Carlos Henrique e esse aqui é o CH Channel. Estamos vivendo tempos de pandemia no mundo todo. São agora 27 minutos do dia 28 de março de 2020. E fiquei durante o dia de ontem refletindo sobre o que falar, sobre o que trazer aqui para conversar, para que trocássemos ideias. Estamos vivendo tempos complicados. E aí, andei comentando no Facebook a possibilidade de fazer uma comparação, trazer aqui de forma rápida, numa conversa, a respeito de lideranças que surgem ao longo da história e que acabam levando as suas nações para o desastre. Também pensei em falar sobre a relação que nós temos nas sociedades, a relação do capital, da exploração do indivíduo humano, né? E também pensei mais recentemente de uma postagem que eu vi no Facebook sobre a revolta da vacina e o que tem acontecido agora, um pouco mais de 105 anos depois. Mas eu vou me ater à programação, né? Eu tinha pensado em falar primeiro de como funciona, de como surgiu essa relação entre os indivíduos que são a força de trabalho e os indivíduos que usufruem da riqueza produzida por essa força de trabalho. Na história, nós aprendemos que todo o modelo econômico de produção de riqueza se chama modo de produção. Se nós pararmos para pensar e traçarmos uma linha bem rápida, desde o Paleolítico, os indivíduos humanos, os grupos humanos, se formavam e aumentavam cada vez mais porque era de suma importância para a sua sobrevivência que esses grupos se agregassem. Quanto mais pessoas existiam para participar da caça, mais pessoas teriam para se dividir o resultado daquela caça. Mas, em compensação, isso possibilitava vencer certas limitações do indivíduo humano. O indivíduo humano não é o mais forte, ele não voa, ele não nada mais rápido que outros seres aquáticos ou semiaquáticos, ele não corre mais rápido que seres terrestres, não é mais forte, mas tem um raciocínio, tem a inteligência. E isso que começou a diferenciar os indivíduos humanos das demais espécies vivas do nosso planeta. Com o tempo, essa agregação deu resultados. Após a revolução agrícola, e aqui revolução nós temos que entender como uma mudança muito significativa do que vinha acontecendo nos milênios anteriores, a essa mudança que foi benéfica para os grupos humanos. Desculpem. Que era benéfica para os grupos humanos. Com o tempo, alguns grupos começaram a produzir mais e exercer a sua força para controlar o resultado dessa produção. Aí podemos já dizer que a agregação de viver mais próximos e com a necessidade de se proteger de outros grupos, surgiu aí a revolução urbana, ou seja, as primeiras cidades. E com as primeiras cidades também vão surgir as hierarquias sociais. Desculpa, não me engasguei. Surgem as primeiras hierarquias sociais. E aí que começa a surgir o problema. Nós vamos ter uma quantidade de pessoas muito grande que trabalham de sol a sol, não é detentora dos bens de produção. E pelo trabalho na terra,
por usufruir dos instrumentos dos animais e por estar vivo, vão pagar tributos a uma determinada classe social. Nós vamos ter uma classe de soldados, os que vão se especializar em defender certos grupos, os sacerdotais, os que vão se especializar em entrar em contato com o sobrenatural, as divindades, e a casta que vai administrar. Entre essa casta superior e o trabalhador simples, nós vamos ter outros trabalhadores especializados, que, vamos dizer assim, estão no meio termo, mas também são explorados. Com o passar do tempo, esse modo de produção ele vai se desenvolvendo e se transformando em outros modelos de produção, e aí nós vamos ter um modo de produção asiático, né, comum na antiguidade. Nós vamos ter mais tarde o modo de produção feudal, e em história nós acabamos ensinando que o momento final do feudalismo vai dar origem àquilo que nós chamamos hoje de capitalismo. Só que nós temos que entender o seguinte: vamos pensar na sociedade feudal europeia. Uma pirâmide. Esses dias eu até postei no Facebook, acho que está aqui. Sim, está aqui. Postei isso aqui. Aqui é uma pirâmide que mostra no seu topo, né, as camadas sociais que se beneficiam do trabalho de quem está aqui embaixo. E essa pirâmide inversa aqui representa quem usufrui da riqueza, que é o topo, apesar de ser um topo plano, mas vocês podem perceber que a base ela se reduz. O que eu quero dizer com esse desenho é o seguinte: muitos produzem muito para beneficiar poucos. Muitos produzem para beneficiar poucos. E quando nós invertemos isso, né, melhor fazer assim, quem está embaixo é quem menos se aproveita dessa riqueza. E infelizmente é isso que acontece ao longo dos séculos. Eu não estou aqui defendendo o fim de capitalismo, este ou aquele modelo econômico, não. Eu só quero tentar passar para vocês um pouco da minha visão, que eu entendo como o que nós vivenciamos até hoje. E não é só no Brasil, não, isso é em qualquer lugar do mundo. É justo e lícito uma pessoa que tem um certo recurso e investe isso no negócio, ele queira ter um retorno. O problema é que a maioria das pessoas não olha para o seu colaborador, para o seu funcionário, como alguém que lhe agrega, como um patrimônio vivo que ele tem. Eu me lembro que antigamente era comum as pessoas trabalharem a vida toda no mesmo lugar. E aí o que é que acontecia? Esse funcionário que trabalhava 25, 30, 35 anos no mesmo lugar, quando ia se aposentar, tinha uma festa, ganhava relógio, essas coisas assim. Pois bem, hoje em dia, devido também às mudanças econômicas, tem pessoas que mudam de trabalho o tempo todo. Eu mesmo, antes de ser professor, trabalhei na área comercial. Então, nós vamos nos adaptando. O mundo ele é diferente. E justamente porque esse mundo hoje é diferente, que as pessoas têm acesso pelo menos a um pouco de educação, e aí entra um pouco essa problemática da pandemia que a gente está vivendo hoje, porque muitos trabalham, produzem riqueza e não podem usufruir dessa riqueza. Porque a corrupção, independente, né, de que se acredita que no Brasil ela só começou agora no século XXI, e a corrupção no mundo é algo muito antigo, desde a pré-história, né? Desde a pré-história, para usar um termo mais cronológico, se nós pararmos para analisar, as pessoas eram submetidas a crenças em que elas aceitavam, até certo ponto, aquela sujeição de estar ali trabalhando para sustentar uma camada
supostamente superior, socialmente falando. Houve um grande arranjo no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, quando um grupo social percebeu que tinha dinheiro por causa do comércio, é o que nós chamamos de burgueses, porque eles são originários dos burgos, né, das cidades, e esses fazem um acordo com o rei para que o rei tivesse dinheiro para financiar um exército e assim submeter os outros nobres. Desse período até a Revolução Francesa, ou o período de Era das Revoluções, como o historiador Eric Hobsbawm, historiador britânico, falava, a Era das Revoluções, nós podemos entender que nesse momento, pelo menos estou citando aqui no nosso mundo ocidental, né, como Cacete Planeta gosta de falar, né, no mundo judaico-cristão ocidental, acho que é assim, né, o nosso entendimento de que aquele mundo passa a ser um mundo absolutista. Ou seja, as camadas sociais que dominavam antes continuam dominando, só que agora tem o recurso para poder dominar quem está por baixo. Ao longo do que a gente chama de revoluções, né, nós temos que pensar na Inglaterra. Inglaterra, eu sou fã dos ingleses nesse ponto porque eles vão sempre um passo à frente da Europa continental, né? Mas isso é muito interessante porque acaba influenciando também o que acontece. Então nós temos a revolução, as revoluções inglesas, né, que vão dar, de certa forma, a base para a revolução que o iluminismo vai propor ali na frente, junto com o liberalismo, tanto político quanto econômico. E aí é que está o interessante da história, porque se nós pararmos para pensar no conceito esquerda, direita e centro, os liberais, que hoje são da direita, antigamente eram da esquerda. Estavam à esquerda do soberano absoluto. Porque é aí que entra, depois da Revolução Industrial, Revolução da Tecnologia, uma continuidade da ideia da revolução das leis, da revolução social, que não chegou para todos, infelizmente. A Revolução Francesa, que foi iniciada pelas mulheres, não permitiu que as mulheres usufruíssem dos seus direitos, tanto que a Carta de Direitos do Homem e do Cidadão vai dar origem aos direitos humanos. E eu vou citar essa questão do direito humano mais ali para frente, quando eu falar dessa questão das lideranças que fazem um canto de sereia para arrastar as pessoas. Então, o que eu quero, meus amigos, que vocês entendam, para que eu possa encerrar, é que nós vivemos numa sociedade injusta, porque muitos produzem riqueza e poucos usufruem dessa riqueza. Para e pensa. Vamos pensar. Isso a gente chama de ganância. Isso nós chamamos de ganância. Um indivíduo que investe lá o recurso dele no negócio, óbvio, ele ganha 10 milhões por mês. Um exemplo. Ele tem os custos do negócio dele 100 mil por mês. Ele vai ter 9 milhões e 900 mil no bolso para ele. E esses 100 mil que eu falei aí, ele paga salário mínimo para quem trabalha para ele. Ou seja, quem produz a riqueza não usufrui da riqueza. Houve época em que eu achava que no século XXI nós já estaríamos colonizando outros mundos. Mas eu acabo de constatar o seguinte: o que adianta colonizar outros mundos se nós poluímos os mares que nós não conhecemos, que nós somos incapazes de olhar para alguém necessitado, vivendo no esgoto, sem condições sanitárias e de moradia decente, andando em transportes super apertados que só garantem o interesse de meia dúzia? Como nós queremos viajar para outros mundos se nós não sabemos cuidar do nosso semelhante? Eu sou Carlos Henrique, desejo que você fique bem em segurança. Isso tudo passará. Parabéns a você que está indo
trabalhar nos serviços essenciais. Contem com nossa oração, com nosso pensamento positivo. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, vai lá dar o dislike. Comenta, se inscreva, faça parte do nosso canal. Fique bem.